Vocês já pararam para pensar no poder oculto que carregamos dentro de nós, muitas vezes adormecido, esperando apenas a palavra certa para despertar? Quantas vezes olhamos para o espelho e vemos apenas o reflexo do cansaço, da preocupação, daquela rotina que nos aprisiona? Pois eu pergunto a vocês, e se eu lhes dissesse que existe uma chave, uma frase simples, um segredo sussurrado todos os dias que pode não apenas mudar o que vocês veem, mas transformar a realidade financeira de vocês de um jeito que vocês jamais imaginaram? Não estamos falando aqui de magia barata ou de promessas vazias. Estamos falando de uma sabedoria ancestral, de uma força que reside na nossa mente e que, quando bem direcionada, é capaz de mover montanhas, ou, neste caso, de abrir os caminhos para a prosperidade que parece tão distante. Será que vocês estão prontos para desvendar esse mistério, para sair da sombra da escassez e caminhar em direção à abundância, com a confiança de quem sabe que merece o melhor? Pois bem, preparem-se, porque o que vou compartilhar hoje é mais do que um conselho. É um chamado à ação, um convite para desenterrar a riqueza que já existe em vocês. Vocês já sentiram aquela faísca, aquele anseio por uma vida com mais tranquilidade, onde as contas não são um peso, mas sim um reflexo do trabalho e da dedicação de vocês? Muitos buscam a prosperidade lá fora, em investimentos complicados ou em fórmulas mágicas que nunca chegam. Mas, e se o verdadeiro tesouro estivesse mais perto do que se imagina, ao alcance da própria voz? Hoje, vamos mergulhar fundo numa verdade que os grandes líderes e os homens e mulheres de sucesso conhecem intuitivamente. A palavra tem poder. E a palavra que proferimos para nós mesmos, aquela que ressoa no silêncio da nossa intimidade, essa tem o poder de reescrever o nosso destino. Imaginem por um instante, 30 dias de um novo ritual, de um compromisso diário com a própria prosperidade, olhando nos olhos de quem mais importa, vocês mesmos, e afirmando uma verdade poderosa. Se você está cansado de apenas sobreviver, se sente que a vida te empurra para trás, enquanto outros avançam, se anseia por uma virada, por uma nova estação de fartura e de oportunidades, então este vídeo é para você. A promessa é ousada, eu sei, mas a transformação que ela pode gerar é ainda maior. Fiquem comigo, porque ao final, vocês não verão apenas o dinheiro fluir como nunca antes, mas verão a si mesmos com novos olhos, com a força e a dignidade que sempre foram suas. Parte 1. O espelho e a verdade escondida. Meus amigos, meus companheiros de jornada, olhem para o espelho. O que vocês veem? Eu não estou perguntando sobre a imagem superficial, sobre o cansaço ou a maquiagem. Estou perguntando sobre a essência, sobre a alma que habita aquele corpo. Muitas vezes, nos acostumamos a ver nossas limitações, nossos fracassos, as marcas das batalhas que perdemos. E a sociedade adora nos lembrar do que nos falta, do que não temos, da escassez que nos rodeia. Mas eu digo a vocês, o espelho é uma ferramenta poderosa, um portal para a sua verdade mais profunda, e não podemos nos dar ao luxo de usá-lo apenas para o desânimo. Acontece que ao longo da vida, somos bombardeados por mensagens que nos diminuem, que nos fazem duvidar da nossa capacidade de prosperar. Não tenho sorte, não nasci para isso, o dinheiro é difícil. Essas frases se tornam verdadeiras pedras que carregamos nos ombros, nos impedindo de avançar. E o mais cruel é que essas pedras não vêm de fora. Elas nascem dentro de nós, alimentadas pela repetição e pela falta de um contraponto, de uma voz que diga: sim, você pode, sim, você é capaz. Pensemos na nossa história, na história do nosso povo. Quantas vezes nos disseram que não éramos capazes, que não tínhamos direito a uma vida digna, a um prato de comida na mesa, a um salário justo?
Quantas vezes a elite tentou nos convencer de que a riqueza era para poucos e a pobreza o destino da maioria. Mas a verdade, meus irmãos e irmãs, é que a riqueza é uma construção e começa na mente, na crença que temos sobre nós mesmos e sobre o nosso valor. O espelho, portanto, não é apenas um objeto. Ele é um confidente silencioso, um juiz imparcial, um catalisador de verdades. Quando nos olhamos nele, temos a chance de confrontar não apenas a imagem externa, mas também as crenças internas que moldam nossa realidade. Se o que vemos são as desculpas, as culpas, as lamentações, então é isso que a vida nos devolverá. Mas e se pudéssemos reprogramar essa visão, alimentar uma nova perspectiva, uma nova verdade? É exatamente sobre isso que falaremos hoje. Sobre como usar esse instrumento tão banal, o espelho, para um propósito grandioso. O de reconstruir a sua identidade financeira, de desmascarar as mentiras que contaram para você e que você, por vezes, contou para si mesmo sobre a sua capacidade de ter uma vida próspera. Não é mágica, é um processo, um mergulho profundo na sua própria psique para trazer à tona a sua força, a sua dignidade e o seu direito inalienável à abundância. Urbins, parte 2. A linguagem do sucesso e a semeadura diária. Agora, meus amigos, vamos falar sobre a linguagem, não aquela que aprendemos na escola, cheia de regras e exceções, mas a linguagem que construímos em nossa própria mente, as palavras que nos definem e que, sem percebermos, criam a nossa realidade. Imaginem por um instante que a nossa mente é um campo fértil, pronto para receber qualquer semente que joguemos. Se jogamos sementes de dúvida, de escassez, de eu não consigo, o que colheremos? Exatamente isso, uma colheita magra, sem frutos. Mas e se jogássemos sementes de abundância, de capacidade, de eu mereço, de o dinheiro flui para mim com facilidade? Não acham que a colheita seria outra? A verdade é que a palavra que você escolhe, a frase que você repete, torna-se um decreto, um comando para o seu próprio ser. E é por isso que a sabedoria dos nossos ancestrais, aquela que nos ensina a valorizar o trabalho, a honestidade e a persistência, precisa ser combinada com uma linguagem interna de empoderamento. Muitos de nós fomos ensinados que falar sobre dinheiro é feio, que desejar a prosperidade é egoísmo. Mas quem disse isso? Quem se beneficia em nos manter na escuridão, com medo de desejar o que é justo, o que é nosso por direito? Uma vida digna, com casa, comida e oportunidades, não é luxo, é necessidade, é base para a construção de uma sociedade justa. E essa dignidade começa na nossa mente, na nossa capacidade de nos vermos como merecedores dessa prosperidade. O segredo, então, é que o espelho não só reflete, ele potencializa. Quando você fala com o espelho, você está falando com a sua própria alma, com o seu inconsciente, com aquele pedaço de você que guarda todas as suas crenças e que as manifesta no mundo real. É como semear uma nova verdade a cada amanhecer, uma semente de esperança, uma semente de confiança, uma semente de que sim, você é um trabalhador e merece colher os frutos do seu esforço com fartura. Portanto, a frase que vamos propor aqui não é apenas um conjunto de palavras bonitas. É um mantra, um código que destrava a sua própria potência. É a sua declaração de independência da escassez, a sua afirmação de que você é parte da solução, parte da construção de um futuro melhor para você e para a sua família. É a sua voz, que por muito tempo foi silenciada, agora ecoando uma nova melodia de prosperidade. É crucial entender que essa semeadura diária não é um ato de arrogância, mas um ato de auto-amor e de reconhecimento do seu valor. É um ato de fé em si mesmo, na sua capacidade de superar obstáculos e de criar a realidade que você deseja. A linguagem do sucesso não é complexa. Ela é simples, direta e cheia de convicção.
E ela começa no momento em que você se compromete a falar uma nova verdade para aquele que mais precisa ouvi-la, você. Parte 3. O ritual dos 30 dias e a quebra de correntes. 30 dias. Parece pouco tempo, não é? Mas 30 dias são suficientes para forjar um novo hábito, para reescrever um padrão, para quebrar correntes que nos prendem há anos. Pensem comigo, se repetimos uma mentira por 30 dias, ela se torna quase uma verdade. Agora, imaginem repetir uma verdade poderosa, uma afirmação de prosperidade, por 30 dias consecutivos, olhando nos olhos de quem tem o poder de manifestá-la. Você. Este ritual de 30 dias não é um passe de mágica que fará o dinheiro cair do céu. Não sou eu, nem o espelho, que vão colocar o dinheiro no seu bolso. O que este ritual faz é mudar a sua sintonia, é alinhar a sua mente com a frequência da prosperidade para que você comece a enxergar as oportunidades que sempre estiveram ali, mas que você não via por causa da névoa do pessimismo e da crença limitante. É como sintonizar um rádio. A música já está no ar, mas você precisa girar o botão na estação certa.